Salve, manos e minas! Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Nicolas e este é o Uni Entrevista. Hoje eu tô aqui com ele, analista de desempenho, um cara muito proativo e que me contou no off que o Taubaté chega no mínimo na semifinal da Copinha no ano que vem. Vamos descobrir. Elton, beleza, irmão? Beleza, irmão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Novamente. Novamente, pela primeira vez. Só para deixar bem claro, o Elton já esteve aqui, tive um probleminha de gravação, acabamos que perdemos o vídeo, então ele está de volta, ele é um cara muito disposto a colaborar, então está aqui de volta e vamos tacar o barco que a galera não quer explicação, não tá nem aí se deu certo, se não deu certo, quer te conhecer, saber do seu trabalho, certo? Exatamente. Positivo. Elton, conta pra gente aí como é que você começou nessa carreira aí de analista, como que você se achou nessa área aí, como você chegou ao Taubaté? Certo. Bom, vamos lá. Eu sempre gostei de futebol, né? Como um bom menino que sou. Também queria ser jogador de futebol quando eu era pequeno. Fazia teste em vários lugares e acabou que não fui para essa área. E trabalhava em outra área. E aí um belo dia, né, surgiu um convite para ir trabalhar no futebol amador, né? Fazendo vídeo, né, essas coisas, que eu já tinha feito curso de análise. E aí foi passando o tempo, fiz algumas amizades, né, no futebol amador. E aí um belo dia um colega meu do futebol amador, trabalhava no Esporte Clube Taubaté, conversou através de uma postagem que eu fiz no Instagram. Achou interessante, falou, você trabalha ainda com análise de desempenho, você não pensa em vir conversar com o treinador aqui, o treinador na época. E aí, vem conversar com ele, que ele é de boa, apresente seu trabalho, a gente pode precisar de você aqui. E aí eu fui lá, me apresentei para o treinador, né, apresentei para o coordenador na época, no Sub-20, né, e aí eles me deram a oportunidade e aí ingressei no trabalho. Isso em 2020, período de pandemia, onde estava tudo fechado, não estava tendo competição, estava tudo parado. E aí, quando foi em maio de 2020, aí consegui a oportunidade e ingressei no Sub-20 do Esporte Clube Taubaté, onde permaneço até hoje, né? Entre idas e vindas na equipe principal, né? Contribuindo com a equipe principal, mas como funcionário da casa, né? Fico mais Sub-20, que é onde tem um calendário maior, né? Um calendário mais extenso. Entendi. E conta pra gente, como é que funciona mais ou menos o sistema de análise de vocês? Como vocês se pautam, qual a metodologia, qual o sistema, o que vocês usam? Conta um pouquinho pra gente. Certo. Primeiro, deixar claro, né, o que o analista de desempenho não é. Né? Às vezes as pessoas perguntam, o que você faz? Muitas pessoas não sabem o que eu faço. Eles nem sabem dessa profissão. Ainda é muito leigo para muitas pessoas, né? Essa função, essa profissão de análise de desempenho. O analista de desempenho, ele não é um narrador de futebol. Né? Que fique bem claro. Nada impede um analista de desempenho um dia querer narrar futebol. Ele não é narrador de futebol. O analista de desempenho também não é videomaker, né? Ele não é um cara que fica só filmando. Ele também filma. É necessário que tenha as imagens, né, a captação das imagens para facilitar o trabalho do analista. Mas o analista de desempenho ele não é um videomaker. Ele até filma, né? Eu, particularmente, eu tenho câmera, eu tenho tripé, né? Trabalho com placa de captura, software de edição de vídeo, mas eu não sou só isso, né? Eu também faço isso. Não é funcionário administrativo. Esses dias eu vi uma pessoa me perguntando se eu era funcionário administrativo do clube. Também não é. Também faço trabalho administrativo, que é parte natural de qualquer profissão, né? Mas não sou funcionário administrativo. E assim, um analista de desempenho, o que ele é? Nada mais é do que um analista, ou seja, aquele que faz análise de algum tipo de cenário. E no futebol existem vários e vários cenários, né? E a gente, como analista, a gente analisa. E aí, a análise em si, ela é muito ampla. Existe análise de atletas, né, para analisar o desempenho do atleta, se o atleta está melhorando, ou se ele está estagnado, ou se está até regredindo em alguns casos. Existe análise coletiva, né, análise tática coletiva, no grupo todo, né, no elenco, como que o time está se comportando dentro de campo, nas competições. Existe análise de jogo, existe análise de treino, existe análise de arbitragem, né, existe vários tipos de análise. Existe aqueles que fazem análise qualitativa, que é você identificar, ver num vídeo, que nem a gente faz como torcedor.
tá passando um jogo e fala, pô, esse jogador não tá jogando mal, pô, ele tá deixando o lateral correr nas costas dele. Então, isso é uma análise que você faz friamente, uma análise qualitativa. E existe a outra análise, que é a análise quantitativa. O que seria a análise quantitativa? É aquela análise que você faz quantificando os dados. O atleta errou 10 passes, ele acertou 3 finalizações, isso aí está quantificando. Então, existem essas duas vertentes na análise, né? Na análise de desempenho. A análise qualitativa e a análise quantitativa. E é parte das coisas que eu faço. Também faço a análise do adversário, que também é parte da análise de desempenho. Que é você vai jogar com um time a semana que vem, você analisar como que o adversário se comporta, para você não ser pego de surpresa. Então, o analista de desempenho também faz essa análise do adversário. Show de bola. É bastante complexo, né? Sim. Mas em cima de todas essas áreas que você diz que você analisa, tenho certeza que você ainda deu uma resumida, certo? Fala pra gente qual seria a maior dificuldade, qual seria a área mais difícil de atuar no que você faz. Isso depende muito. Por exemplo, eu como trabalho bastante com sub-20, né? O que acontece? Categoria de base é um pouco mais complexo por conta da escassez de dados, vamos dizer assim. Você não consegue ter um leque, né, de dados como você tem no nível profissional. Por exemplo, né, vou dar uma explicação mais direta, né, e mais detalhada. No nível profissional, se você quer contratar um jogador, ou quer ver se o jogador joga bem, os números dele, se ele é um jogador que faz muito gol, se ele é um defensor que desarma muito, você consegue em algumas plataformas essas informações, você consegue vídeos cortados, que é só você baixar para você fazer uma edição e analisar, fazer uma análise e apresentar para alguém, né? Para alguém interessado da comissão, da diretoria de um clube, tudo você consegue em nível profissional. Quando se trata de base, é um pouco mais complexo, porque nem todos os campeonatos eles têm filmagens. Então dificilmente você vai conseguir dados em vídeo, dificilmente você vai conseguir histórico de, por exemplo, quanto que um volante desarmou uma partida. Um atleta de base é difícil achar, a não ser que você está num clube de primeira divisão, que aí pega uma Copa do Brasil, né, um Campeonato Brasileiro, e aí tudo isso fica quantificado. Mas você pega um Campeonato Paulista, né, se você pega um Campeonato Mineiro, e você pega o Campeonato Pernambucano, tudo de categoria de base, esses dados eles não são alimentados nas plataformas. Entendi. E aí você não tem essa informação. Aí a dificuldade é quando você vai captar um atleta desse, você não tem informação para saber se ele é um atleta potencial para sua equipe, e se ele vai jogar contra você, você não sabe dos pontos fortes e dos fracos dele. E quando você analisa uma possível contratação, você vai montar o elenco da Copinha, que a gente já vai chegar lá, eu sei que vocês já estão treinando, né? Qual é a maior dificuldade, qual é a posição mais difícil de se achar? Eu sei que, por exemplo, são 30 inscritos, certo? Certo. Então tem um X para goleiro, um X para zagueiro, um X para lateral, volante, meio, atacante, afins. Quais dessas posições são as mais difíceis de se achar hoje no futebol? Certo. Então, hoje no futebol em geral, a posição de centroavante é a mais difícil. A gente vê muitos atletas de beirada, né? A gente costuma dizer atleta de beirada, que são os famosos pontas. Sim. Né? Os velocistas, né? Isso, a gente usa também esse termo de extremos, né? Que é mais aportuguesado, né? Vindo de Portugal, né? Os extremos, né? Os atacantes de beirada, a gente tem muito hoje no mercado, tem muitos. Agora, centroavante, aquele que está lá para fazer o gol, é difícil encontrar. Isso também tem a influência, né, do mercado internacional, que a gente vê muito se falar em Rafinha, em Vini Júnior, Rodrigo, são atletas que caem pela beirada. Neymar, que hoje em dia está jogando mais pro meio, mais de beirada. Então, assim, o pessoal fica muito focado neles. E o centroavante, aquele que faz gol, não se tem muito. Outra também, lateral, tanto direito como esquerdo. Por quê? Hoje em dia, né, os laterais, eles não são muito como antigamente, né? Os laterais antigamente, eles até faziam ultrapassagem, mas eles ficavam mais, né, do meio para trás. E quem fazia essa função do meio para frente eram os pontas. Hoje em dia, com algumas mudanças de adaptações no futebol, o que acontece? Os laterais eles têm que correr mais, porque eles têm que ir até o fundo e depois voltar marcando. Até tem atletas que fazem a função,
só que não com tanto êxito. E aí eles vão ficando para trás. É uma posição assim que quem tem um time que tem não abre mão. Sim. Né? E nem todo mundo tem a disposição física, fôlego, preparo físico para fazer esse bate e volta. Vai até a linha de fundo e depois volta para marcar. E o futebol hoje em dia, você sabe, né? É intenso, é intensidade pura. É todo momento, você tem que bater, voltar, marcar, às vezes você precisa ir por dentro. Então, assim, é uma posição que tem que ter um atleta com muita disposição. No nível profissional, existem alguns atletas assim, que é a nata. Né? Sim. Na base, é mais difícil. É difícil encontrar. Aqueles que se encontram já estão empregados num clube grande. Como eu já tinha dito, eu vi pelo seu perfil do Instagram, que por sinal, vai estar passando aqui agora, tá? O perfil do Instagram dele. Siga o trabalho dele lá, é bem maneiro. E principalmente, a copinha tá chegando, então tá a todo vapor o Instagram dele. Eu vi pelo seu Instagram, pelos stories, que vocês já estão treinando e tudo mais. Conta pra gente, qual foi o seu nível de participação da montagem desse elenco e qual a prioridade, se é que tem uma, da diretoria do Taubaté para essa temporada? A minha participação foi praticamente 100% na montagem do elenco. Não digo 100% porque sempre tem um atleta que o dirigente capta, né? Mas geralmente todos os atletas que vêm para fazer a avaliação ou integrar o grupo passam por mim. O vídeo dele é vindo para mim primeiro, né? Eu faço as minhas ponderações, né? As minhas considerações, né? Aponto os números, né? Eu busco essa informação, né? E passo para o diretor. Não sou eu quem toma a decisão, né? Não sou eu que tomo a decisão. Mas assim, eu faço minhas ponderações e passo para ele, passo para os outros membros da comissão, e aí eles avaliam se vale a pena trazer quando o atleta está fora, né? E sim. A maioria desse elenco já esteve com a gente no Campeonato Paulista Sub-20 desse ano. Algumas peças pontuais, né, a gente trouxe, e aí a gente formou esse elenco baseado dessa forma. Atletas que estavam em outros clubes, né, a gente captou para trazer eles para compor o elenco, para a Copinha, e alguns atletas que já estavam com a gente. Então, assim, a participação é praticamente 100%. Certo. Né? E a diretoria? Tem alguma exigência específica ou nenhuma? Então, quando se trata de base, eu não vou nem falar com relação ao futebol profissional, né, porque eu não estou ajudando no futebol profissional. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, alguma coisa assim, a gente dá um apoio e tudo, mas eu não estou ligado diretamente com o futebol profissional. Só com o Sub-20, até porque a demanda para a Copinha ela é muito grande. Né? Não teria como eu dar conta das duas coisas. Mas para o Sub-20, é um objetivo geral todo ano, né? Que a gente sempre fazer uma campanha melhor que o ano anterior. Então, assim, independente do que seja, né? A gente tem como meta ultrapassar a maior meta do ano passado, né? Que no caso esse ano, né? Para a Copinha de 2025, a tendência, né? O nosso objetivo é passar a marca que a gente já atingiu. Perfeito. Eu esqueci de pedir o like para vocês no começo do vídeo, mas lembrei agora. Já deixou seu like? Não deixou seu like ainda por quê? Deixa o like, ajuda o canal o vídeo a chegar a mais pessoas. Se você ainda não for um inscrito, se inscreva com o sininho para você não perder os próximos vídeos, tá? Mais pessoas do meio do esporte estarão aqui. O Elton hoje é mais um. Muito obrigado mais uma vez. Vou estar reforçando para vocês também. Eu vou estar deixando o Instagram dele. Além de estar passando durante o vídeo aqui, vou estar deixando no primeiro comentário fixado o link do Instagram dele. Beleza, galera? Bora continuar. O sorteio para a Copinha 2025 saiu no final do mês passado. Certo? E o Taubaté caiu no grupo 22. Certo. Eu vou ter que ler agora que eu já esqueci os times. O Taubaté caiu no mesmo grupo do Goiás, certo. O tradicional Goiás, sim. Marcílio Dias de Santa Catarina, certo. E o Inter de Minas. Certo. O que você já sabe e o que esperar desses adversários? Certo. Como faz parte, né, da função do analista, analisar o adversário, a gente analisa literalmente o adversário. Algumas coisas a gente pontua, né, e tem algumas coisas, na grande maioria, é sigiloso. Né, a gente não passa. Né, isso aí faz parte da profissão. Mas assim, o que a gente pode ver é que é uma chave muito equilibrada, né? Uma chave muito equilibrada.
O Goiás, né, por si só, é o time a ser batido, né? É o time que tem qualidade, é o time que joga divisões maiores, que tem campeonatos nacionais, né? É o time a ser batido. Então, entre aspas, né, ele é o time que está candidato, né, a ser o primeiro do grupo, né, passar para a próxima fase. E a segunda vaga vai brigar entre o Sport Clube Taubaté, o Inter de Minas e o Marcílio Dias. O Inter de Minas e o Marcílio Dias são duas equipes bem fortes fisicamente, né? São equipes que estão acostumadas a dar trabalho para os grandes nos seus estados. O Inter de Minas, o Cruzeiro e o Atlético, né? E o Marcílio Dias, para o Criciúma principalmente, né? Mas também para o Figueirense, para o Avaí, Joinville, né? E são equipes que estão sempre figurando, né, entre os maiores da prateleira de ambos os estados. Perfeito. Quem que é o treinador do Sub-20? E além da montagem do elenco, você participa também da escolha do nome do treinador ou não? O treinador é o professor Celinho, né? O professor Celinho, com experiência em Atletique, se eu não me engano, acho que é Atletique, se eu não me engano. Posso estar equivocado aqui, mas eu tenho que confirmar essa informação. Mas falando de Guarulhos. E uma particularidade, o professor Celinho, ele foi campeão da Copinha. Ele é campeão da Copinha. É mesmo? Ele foi campeão pelo Santo André, né, em 2003. O time que tinha Richarlison. Será que não é a base do Santo André que foi campeão da Copa do Brasil? Exatamente. Caramba, que da hora. Uma parte, né, não foi a base em si, né, mas uma parte, né, foi inclusive o professor Celinho esteve no elenco, né, que ganhou a Copa do Brasil 2004. Zebraça contra o Flamengo. Contra o Flamengo, no Maracanã. Se não me engano, acho que foi 2-0 esse jogo. Eu sei que o Romerito meteu gol. Acho que foi 2-0. E nessa época tinha o Richarlison, né, que hoje está aposentado, o Richarlison, irmão do Alexandre. Então, estava na base também. E aí ele foi campeão com o Santo André. Então, assim, podemos dizer assim, que nós temos um campeão da Copinha na comissão. Legal. Voltando ao grupo, aos times do grupo, o Goiás, como a gente já falou, é um time relativamente grande, né, no cenário nacional. Então, tradicional, super tradicional, isso não dá para negar. A preparação para enfrentar um time desse porte é diferente dos demais? Tanto psicológico, quanto físico, quanto tático. Você pode contar isso pra gente um pouquinho, alguma coisa aqui e ali? Que isso vai um pouco da estratégia também, né? Não sei se você pode contar tudo. Certo. Diferente da... posso contar alguma coisa assim. Diferente do futebol profissional, onde tem as equipes principais, quando se trata de base, é mais nivelado. Não tem tanta discrepância. Sim. Né? A não ser um Palmeiras da vida, né? Um Corinthians, um São Paulo, um Santos, um Cruzeiro, um Flamengo. Mas todos os outros são mais ou menos parecidos. Agora, são níveis de competição. Por exemplo, a gente vê aqui o Campeonato Paulista, por exemplo, o Novo Horizontino, a gente enfrentou o Novo Horizontino no Campeonato Paulista Sub-20. E eles foram campeão paulista. Eles foram campeões. E o time deles é um time do interior. Não é um dos 4 grandes da capital. Pegou o São Paulo e ganhou do São Paulo na final, né? E um time do interior. Uma cidade que deve ter uns 50, 60 mil habitantes, se não me engano, né? No Horizonte. Então, assim, é bem nivelado quando se trata de base, né? Então, não existe, assim, uma preparação especial para um jogo contra esse. O que a gente sabe é que é um time grande. Então, a gente se prepara para enfrentar um time grande como qualquer time grande, qualquer time de dificuldade. Agora, o jogo contra o Goiás é o último. Então, o que a gente pode fazer é que não existe uma preparação ainda. A gente tem uma mais ou menos uma ideia, mas essa ideia ela pode ser mudada ao longo da competição. Porque a gente vai enfrentar primeiro o Marcílio Dias, depois o Inter de Minas, eles já vão ter jogado 2 vezes. Sim. Então, às vezes, o que a gente já bolou agora pode ser que já esteja obsoleto quando a gente for jogar contra eles. Então, a preparação, ela vai de jogo para jogo. E é óbvio, né? A nossa preocupação, primeiro, né? O nosso foco tem que ser no Marcílio Dias. A gente não pode falar assim, vamos nos preparar para jogar contra o Goiás. Que a gente estaria desvalorizando, né? Desmerecendo os outros adversários. Uhum. Não, mas o nosso foco a nossa final é o Marcílio Dias. Perfeito.
Voltando só um pouquinho, a montagem do elenco, ela se restringe à região ou abrange bastante? O que estiver chegando eu vou analisar, não importa de onde a gente vai tentar trazer. Como é que funciona essa cooptação de jogadores? Certo. Então, existem algumas particularidades que a grande maioria das pessoas que são leigos no futebol e que não estão no dia a dia não tenha conhecimento, que é que todo atleta que é captado para o clube é um atleta que já tem um histórico de atleta, ou seja, ele já está federado, né, devidamente federado nas federações, né, porque pode ter atleta de vários estados, ele já está federado nas federações estaduais e na CBF. Então, toda e qualquer transferência de atleta de base, não existe valor monetário como transferência de atleta, pagar um valor, não existe isso. Mas existe a parte burocrática, que são os valores que pagam através de taxas, né, para as federações e para a Confederação Brasileira de Futebol, né, a taxa da federação e a taxa da CBF. Toda e qualquer movimentação é feito esse pagamento. E é variado, né? Então, tipo assim, quando o atleta vem de outro estado, existe um taxamento que é feito para poder trazer o atleta para cá. Ele está federado, por exemplo, ele está federado em Minas, está jogando pelo futebol mineiro, está federado lá, e precisa trazer ele para cá. A gente captou ele é um atleta ideal, a gente vai trazer para cá. Existem as taxas de transferência. Então, isso varia muito. Às vezes pode ser que o clube paga, às vezes pode ser que o empresário paga, às vezes pode ser que o atleta paga, entendeu? E aí depende muito, né? Mas existe esse taxamento. E assim, não é restrito ao futebol paulista. É óbvio, né, que o futebol paulista é mais fácil, porque é uma taxa menos. Sim. Entendeu? Mas assim, existe taxas para transferência, então talvez isso naturalmente restrinja o máximo possível para o estado de São Paulo. Mas a gente tem atleta no elenco que veio do Acre, né? Tem atleta que veio de outros, tem atleta que veio do Sul, né? No caso, na época, não para agora, mas na época. Então, houve-se sim um trabalho, né, de ver a questão do taxamento, né, de taxação, da transferência de um estado para o outro, de uma região para outra, né? Existe esse taxamento. Então, assim, não tem essa questão de, não, vamos focar só no estado de São Paulo, a não ser que o clube tenha assim, um know-how específico para falar assim, não, a gente vai sustentar. Por quê? A gente não sabe onde que tem atleta bom. Sim. Né? Então, tipo assim, eu vou só com um atleta de São Paulo, tá, mas e se tem atleta bom do Rio ou de Minas, você não vai trazer porque você quer só de São Paulo? Então, assim, depende muito da gestão, do interesse, da condição financeira do clube, dos contatos que tem com os empresários, né, para fazer essa ponte, né, com os dirigentes do outro clube. Às vezes o dirigente pode oferecer um atleta de outra região. Então, assim, às vezes você tem um bom relacionamento com um dirigente de outra região. E aí, se você não fizer esse meio campo aí, numa outra oportunidade que você precisar, ele não vai te ajudar. Então, assim, tem que ter essa via de mão dupla, né? O ganha-ganha. Desculpa eu ser leigo nessa parte, mas... Não, imagina, toda pergunta é válida. Eu preciso perguntar. Todos os jogadores da base do Taubaté já são agenciados? Já têm seus agentes? Ou não? E o que isso interfere para ele chegar no clube? Então, na verdade, assim, não tem um pré-requisito. Né? O atleta só vem se tiver empresário. Mas o atleta que chega até a gente é através de empresários. Então, assim, dificilmente um atleta vai por si só chegar, bater na porta do clube lá pedindo oportunidade. Porque ele teria que... Existe uma lógica que para se captar um atleta, e aí já entra numa parte da captação, para você captar um atleta, do Taubaté, por exemplo, o que a gente vê primeiro? Primeiro a gente vê um DVD, né, que é um vídeo com os melhores momentos, tudo que tem de bom no atleta. O atleta confecciona esse vídeo, né, e aí esse vídeo chega até a gente. A gente olha aquele atleta e vê tudo que ele fez lá. Pô, gostei do DVD dele. DVD bom. Aí é solicitado que ele venha fazer a avaliação no local, né? Avaliação em loco. E aí ele vem e a gente avalia de novo. Porque no DVD só tem o que ele fez de bom. De bom, assim. O que ele fez de ruim ou como ele se comportou ao fazer algo não tão bom, não aparece no DVD. Sim. A gente só vai identificar isso em loco, né? No local.
Aí o primeiro é o DVD. E aí o que acontece? O DVD, geralmente o empresário é quem manda, né? E aí, se o atleta vem através do empresário, tá tranquilo. Às vezes, o que acontece? O atleta tava, sei lá, no sub-13, aí aqui no clube, aí do sub-13 ele passou pro sub-15, né? Isso tudo sem empresário. Aí do sub-15 ele passou pro sub-17, aí foi evoluindo, foi ficando bem, tá fazendo tendo boas participações nas competições, mas ele não tem empresário ainda. Aí ele pode permanecer sem empresário, né? Até chegar no sub-20, por exemplo, que é atleta da casa, tá sem empresário, e aí, ou então ele pode, durante esse percurso aí, os empresários chegar até ele para agenciar ele. Pode acontecer. A gente teve um ano que a gente teve no sub-20, um atleta que chegou muito bom, né, no elenco, chegou muito bem no sub-20, é um atleta que veio fazendo essa escadinha, né, subindo, e ele chegou no sub-20 sem empresário. E aí, durante a copinha, ele foi visto, né, e aí os empresários buscaram saber, o empresário procurou a gente para saber a situação dele. Aí a gente falou muito bem dele, porque era um bom atleta, e aí ele fechou com esse empresário. Às vezes acontece. Mas assim, um atleta no sub-20 vindo de outro clube para cá sem empresário, desconheço. Não só aqui, em outro clube também. Certo. Legal. Elton, eu vou dar uma acelerada aqui que a gente está estourando o tempo, tá? Certo. Eu espero que daqui a um tempo eu vou estar fazendo live. Então, aí o bate-papo pode estender um pouco. Por enquanto, vamos dar uma compactuada. Então eu vou fechar o vídeo com aquele tradicional, com aquela tradicional 3 perguntinhas. Papo, bate pronto. Posso começar? Pode. Qual o seu maior objetivo hoje? Seleção brasileira, o maior objetivo de todos. Show. Maior inspiração? Uma aspiração na minha função? O professor Ricardo Pombo Salles foi um dos que eu conheci no meio e que tem um know-how fantástico. E defina você em uma palavra. Determinação. Perfeito. Legal. Curto e grosso. Mas é assim que... Esse é o objetivo dessas 3 perguntinhas aí. E é isso. Elton, valeu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Show de bola. Dessa vez vai. Com certeza. Dessa vez vai. Galera, reforçando, primeiro comentário fixado, Instagram profissional do Elton, vai estar aqui, beleza? Vou estar passando mais uma vez o perfil do Instagram dele aqui também na tela agora. Uma coisa que eu nunca faço, vou estar passando o meu perfil também do canal, no caso. Vou estar passando aqui agora, beleza? Segue lá, eu estou sempre postando notícia, vou estar postando o vídeo, não ele inteiro no Instagram, mas os melhores momentos. Beleza? Um short aqui e ali. Então acompanha lá, que vai ser bem maneiro, para dar aquela força, aquela moral. E é isso, galera. Já deixou seu like? Não deixou ainda? Então deixa o like. Ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se você é um fã de futebol, um fã do esporte, compartilhe esse vídeo com alguém que seja assim como você. Beleza, galera? Então, obrigado mais uma vez. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. Valeu. Valeu.